Sabe aquele problema que a gente olha e pensa, isso não tem saída? Aquele que parece humanamente impossível de resolver? Pois é, o livro Milagres e Maravilhas, da Gleice Manzato, fala exatamente sobre isso. Ele propõe um caminho espiritual para transformar esses desafios gigantes. Vamos mergulhar nessa estrutura e entender como funciona? Para a gente entender como um milagre poderia acontecer, o livro começa com uma pergunta fundamental. O que é que precisa acontecer para que um milagre seja sequer necessário? E a resposta da autora, logo de cara no prefácio, é bem direta. Um milagre só é necessário quando a gente se depara com o impossível. Uma crise, um diagnóstico ruim, uma situação que parece não ter saída. É exatamente nesse ponto que a jornada começa. E para entender essa jornada, a gente vai passar por 5 etapas. Primeiro, como um problema vira oportunidade. Depois, os princípios do coração e da ação. Daí, a gente entende o plano maior por trás de tudo. E, por fim, como o milagre se transforma em testemunho. Vamos lá, começando pela ideia central do livro. Como é que uma crise pode ser vista não como o fim da linha, mas como um ponto de partida? E aqui está o pulo do gato. O livro oferece uma mudança de perspectiva, sabe? Baseada num dos seus princípios. Aquilo que parece um problema sem solução, na verdade, pode ser o cenário perfeito para algo extraordinário acontecer. Para ilustrar isso, a autora lembra de histórias bem conhecidas. Pensa no Moisés, de cara para o Mar Vermelho, sem ter para onde correr. Ou no José, jogado numa prisão. Eram cenários de desespero total, mas que, no fundo, estavam preparando o palco para algo grandioso. Ok, mas se o problema está do lado de fora, o livro argumenta que a preparação para o milagre começa do lado de dentro. A mudança acontece primeiro no coração, na nossa mentalidade, no nosso caráter. E para isso, a autora dedica vários princípios ao que ela chama de cultivo interno. Coisas como humildade, perdão, ter fé acima do medo. Tudo isso é apresentado como se fossem as chaves que destravam os milagres. Mas o que isso quer dizer na prática? Bom, o princípio 3 deixa bem claro. Tudo começa com uma decisão consciente. A decisão de se manter firme nos próprios valores, de se afastar daquilo que não é certo, não importa a pressão externa. E, de novo, a história de José no Egito serve como um exemplo perfeito. Mesmo sendo tentado, pressionado, ele manteve a integridade. Foi essa firmeza interna que lá na frente levou ele a uma posição de honra. Agora, não adianta só ter essa força interna, né? O livro deixa claro que isso precisa ser combinado com ações concretas, atitudes que a gente toma no dia a dia. Então, a autora apresenta um processo bem claro. Primeiro, consagrar os planos. Depois, fazer o que tem que ser feito, mas com excelência. E, por último, o mais difícil talvez, perseverar, principalmente quando tudo parece dar errado. E aqui o princípio 5 traz uma ideia que vai contra o que a gente costuma pensar. É justamente no meio da dificuldade, da aflição, que os melhores frutos são cultivados. A mensagem é: aguenta firme, persevera, porque a colheita vem. Bom, agora a gente entra num dos temas mais complexos do livro. Como é que se confia num plano maior, num propósito que a gente não consegue ver, principalmente quando as coisas dão errado? O livro nos desafia a olhar para os eventos ruins de outra forma. O que parece ser uma traição, uma baita injustiça ou uma perda terrível, talvez seja, na verdade, só uma peça de um quebra-cabeça muito maior. Um caminho para um propósito que a gente ainda não consegue enxergar. E essa citação do princípio 9 resume bem essa ideia. Ela diz que até mesmo as coisas que foram feitas com a intenção de prejudicar podem ser transformadas, reaproveitadas para o bem. E claro, a história de José é o exemplo máximo disso. O mal que os irmãos dele planejaram foi exatamente o que, no fim das contas, foi usado para salvar não só a vida dele, mas a de toda uma nação. É impressionante. Então tá, depois de passar por tudo isso, o que acontece no final? Segundo o livro, o resultado vai muito além de simplesmente resolver um problema. É algo bem maior. E o ponto crucial aqui, que vem do princípio 2, é que a própria dificuldade, a própria aflição, se torna a matéria-prima para uma história poderosa. Ou seja, o resultado final que o livro descreve não é só um alívio, sabe? É uma transformação completa. Uma transformação que gera um testemunho, uma história real que pode inspirar outras pessoas. Resumindo tudo, Milagres e Maravilhas é basicamente um mapa. Ele mostra como os momentos mais difíceis, os problemas que parecem impossíveis, podem ser, na verdade, o ponto de partida para as nossas maiores vitórias. Isso nos deixa com uma reflexão para fechar.
A mesma ideia do começo, mas agora como uma pergunta. Que desafio na vida, se a gente conseguisse olhar por outro ângulo, poderia se tornar a nossa maior oportunidade? Fica aí pra gente pensar. Gratidão por você ter chegado até aqui. Significa que esse conteúdo foi importante para você. E por isso eu vou te dar 2 presentes que estão na descrição do vídeo. Não deixe de se inscrever, deixe o seu like e compartilhe com quem você acha que merece também receber esse conteúdo.